Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 13 de junho de 2018 e o Diário da Região de hoje traz a manchete aqui: Cidade em crescimento. Projeto de Edinho põe 184 teixeirões na área urbana. O que significa isso? O prefeito mandou um projeto na Câmara em que ele amplia o perímetro urbano de Rio Preto, ou seja, amplia a área de cidade sobre a zona rural, o pouco que ainda resta de zona rural em Rio Preto. E coincidentemente, 5 dias depois de a Câmara aprovar um projeto também do Edinho, que ele acaba com a exigência de 5% de novos loteamentos, da área de novos loteamentos, para a Prefeitura. E essa ampliação de perímetro aqui é para fazer novos loteamentos. Coincidência, Rodrigo? Boa tarde primeiro a você, Rogério, e boa tarde aos amigos que acompanham o Facebook do Diário e as nossas outras plataformas também. Nós estamos no Twitter e também no portal diariodaregião.com.br. Rogério, essa questão de hoje que o Diário traz, inclusive reportagem do Vinícius Marques com exclusividade, é uma questão que, olha, nós temos que dar uma bola de cristal para o Jorge Menezes, o vereador Jorge Menezes. Mais uma vez, o Jorge aí, ele adivinhou o que, provavelmente pela experiência que ele obteve, até como um secretário da prefeitura, seja de agricultura e que ele foi no governo Valdomiro, ele aprendeu a entender a máquina, o Jorge. Porque o Jorge falou, olha, nós vamos aprovar esse projeto aqui, retirando a exigência de 5% de loteamentos que a prefeitura deve receber do total de áreas para a prefeitura, e o Edinho, o executivo deve mandar em breve algum projeto aqui para ser votado pela Câmara. Vamos esperar, ele disse assim, vamos esperar os próximos 15 dias. Não deu uma semana. Não deu uma semana, o projeto chegou na Câmara. Quer dizer, o Edinho está fazendo exigências, esse né? projeto que acabou com a necessidade de reservar aí 5% de cada novo loteamento para a prefeitura, é meio que sob medida para a aprovação de novos loteamentos, sem a exigência, não é isso? Sim. E esse projeto foi aprovado? Desculpa te incomodar, vale te interromper, vale ressaltar que a coisa estava parada, né? Fazia muito tempo que a prefeitura não enviava projeto para aumentar perímetro urbano em Rio Preto para novos loteamentos. Isso que eu ia complementar, Rogério. O secretário de Planejamento, Israel Sestari, desde que ele assumiu essa pasta, ele está sendo muito rígido na opinião de vereadores, até foi apelidado recentemente aí pelo Anderson Branco e foi chamado também pelo Jean Dornelas de primeiro-ministro, porque ele não deixa novos empreendimentos imobiliários serem colocados aí no perímetro urbano de Rio Preto. Isso tem um lado bom, que você leva o crescimento do município de maneira mais organizada, mais planejada, para não atrapalhar. Porque o que acontecia, né? Você colocava a área à torta direita em Rio Preto. Criando buracos urbanos, os vazios urbanos aumentando o preço da cidade, porque é o seguinte, gente, se você tem lá uma área distante da cidade, né, e decide fazer um loteamento, vai ter que levar vai ter que levar rede de água, de esgoto, energia elétrica, escola, UBS, asfalto, às vezes atravessando uma região sem desabitada e para atender o loteamento lá longe. Então, tem que ter critério. Não só por isso. Acho que está na memória de todo o Rio Pretense um pouco mais velho o que aconteceu no Alphaville, não é, Rodrigo? Foi um loteamento autorizado pela prefeitura, né, que depois ali não fiscalizou, não cumpriu com a sua obrigação de exigir que o loteador fizesse as benfeitorias que
por lei, por obrigação, ele deveria fazê-lo. E, inclusive, atestaram que tinha rede de água e esgoto no Pior, loteamento. Né? Pior. E não tinha nada. Do Diário a gente publicou essa reportagem na época, né? Então, o que o Israel, o secretário de obras, faz é correto. Tem que ter. Não pode também ser uma coisa draconiana, prejudicar o crescimento da cidade, mas tem que ter o rigor. As regras, as leis de zoneamento, toda essa questão aí que se exige do loteador, isso precisa ser cumprido. E esse 5% que o loteador vai deixar de repassar para o município, Rogério, você pode ver nessa proposta aí que o Edinho, o governo está exigindo uma série de contrapartidas. Exatamente. Como a reforma do próprio prédio da Swift, né? Da Swift, do Mercadão. A questão também que, aliás, é uma vergonha construção de escola. O prédio do Mercadão, né? Que Sim. começou e parou a obra. Por falta de dinheiro. Com as paredes lá sem reboco, deixou o Mercadão numa situação... Falta de recurso. Mas, ao mesmo tempo, essa uma escola, né, Rodrigo? Escola, unidade básica de saúde, isso reverte a própria população, a própria sociedade. É inteligente isso que o prefeito fez, não é? E uma forma de compensar a não exigência dessas áreas, com as quais a prefeitura podia fazer caixa, né? Vendendo, trocando, ou fazer um equipamento social no bairro. Ao mesmo tempo, a prefeitura recentemente tentou fazer o leilão daquelas áreas, né? Inclusive vende, aqui em frente do aeroporto, aquela área toda, por exemplo, é uma das áreas que estava vendo, mas não vende. Uma situação que também tem a ver com a situação difícil do país, né? Justamente. E outra coisa, me parece também, os argumentos do governo e dos vereadores da base, que não exatamente da base, né? Mas que auxiliam o Edinho em uma ou outra questão, e muitas vezes até atendendo a interesses dos empresários do setor, um argumento é que essa exigência de 5%, as chamadas áreas dominiais, elas estavam sendo questionadas na justiça pelos empresários, né, e que estavam ganhando as causas, né? Quer dizer, a prefeitura já estava com problemas, né? E o que, como me disse um vereador que trabalhou para aprovar esse projeto, o Fábio Marcondes, o que era um ativo, né, estava começando a se tornar um passivo, um problema para a prefeitura, porque correndo o risco aí de indenizar os empresários, de ter que devolver as áreas e assim por diante. É uma legislação do início da década de 90, de dezembro de 1992. O governo Toninho Figueiredo último ano, acho que, do mandato do Toninho Figueiredo. Então você vê que era necessário até fazer essa alteração, né, para adequar, inclusive, a jurisprudência que está tendo na justiça do município perder essas ações. Né? E muito inteligente essa forma que o Edinho aí achou para compensar a perda aí dessas áreas, que é exigindo dos empresários que façam investimentos sociais em troca dos novos loteamentos. Na última sessão, quando esse projeto foi aprovado, até o presidente da Câmara, o vereador Jean Charles, ele colocou uma questão que é de extrema importância, que ao criar essa nova regra, o município poderia aí contribuir para a redução dos vazios urbanos. Porque a gente vê áreas enormes na região central até da cidade, que aí o pessoal coloca 2, 3 bois ali, né, para ficar pastando. Por quê? Qual que seria a jogada? Ao invés de pagar IPTU, o pessoal quer pagar o imposto rural, que é muito mais barato. Isso daí nós já passamos também dessa fase, né? Isso daí não cola mais. Não cola mais. Isso daí não cola mais. O Rodrigo, e a sessão de ontem foi tranquila? Rogério, olha, me surpreendeu, porque na própria quinta-feira, alguns vereadores faltaram à sessão e foram chamados de covardes, né, pelos colegas. Pipoqueiros. E o pessoal, de fato, ontem pipocou. Me parece que os vereadores conversaram antes da sessão, porque você sabe que quando eles querem evitar o confronto também, há um entendimento, há um pedido aí, principalmente do presidente da casa, Jean Charles, para tentar levar uma sessão mais tranquila. E ontem foi uma pauta que era uma pauta que não tinha nenhuma proposta muito polêmica, né? Tinham projetos, sim, importantes para a cidade, como essa daí das novas regras
da instalação de radares, né, que foi muito importante, porque agora, para se instalar radar, vai para a sanção do Edinho ainda, a proposta do vereador José Carlos Marinho, mas ela prevê, por exemplo, que os motoristas deverão ser avisados aí com uma antecedência mínima aí de 90 dias, vai ter que fazer um estudo também aprofundado para explicar por que em determinado local tem que ter um equipamento para controlar a velocidade, né? Mas foi tirando essa proposta, a única manifestação mais pesada, inclusive a gente publicou no nosso Facebook, também está na TV Diário, é a manifestação do vereador Gerson Furquim. O Gerson Furquim apresentou uma proposta e virou lei para regulamentar templos religiosos e igrejas em mini-distritos da cidade. E o Edinho enviou um projeto de lei muito parecido, ampliando para distritos industriais a aprovação desses templos religiosos, a pedido aí do vereador Anderson Branco. E o Anderson Branco disse que fez todo um trabalho junto a pastores e tal. E você sabe que vereadores são movidos a voto. E o Gerson Furquim também é evangélico, né? Tem uma disputa dos dois aí por um mesmo eleitor, né? E aí o Gerson Furquim ficou com a impressão de que o Edinho beneficiou o Anderson Branco ao propor essa nova lei, já que já tinha uma regra que ele tinha aprovado anteriormente. E aí o Gerson Furquim usou até desmerecendo, palavras né? de baixo calão do prefeito. Foi uma frase dura. A gente até destacou aqui na coluna hoje, na página 3, ele disse, Gerson Furquim, aspas, nenhum dos prefeitos jogou tão sujo como o seu prefeito, Edinho Araújo. Está jogando agora. Ele novamente quer desmerecer o meu projeto e favorecer um vereador da sua base. Ele não citou o nome na hora, mas ali... não tem outro prefeito, né? Na hora ali o Anderson Branco vestiu a carapuça e foi no microfone de à parte para se manifestar também. Falar, olha, não tenho nada contra o colega, mas ele lógico, procurou colher aí os dividendos políticos da aprovação desta proposta ontem na casa, que agora vai ser submetida à sanção ou veto do prefeito. Que deve ser sancionado, já que o projeto é dele, né? Vai sancionar. Ô Rodrigo, agora essa do prefeito de agradar o Anderson Furquim... Anderson Branco, é verdade, perdão. Anderson Branco. Tem a ver com uma estratégia do prefeito, já temendo problemas com outro assunto também que está na ordem do dia, a CPI da EMURB. A CPI da EMURB, o prazo para a entrega do relatório, para o fim da CPI, termina amanhã, quinta-feira, dia 14. Mas o presidente da CPI, Marco Rilo, do PT, disse que não vai entregar neste prazo. Ele acha que ele tem mais dias aí para continuar com a CPI, com o trabalho, né? Com base numa lei do Gerson Furquim, novamente o Gerson Furquim, que é relator da CPI, que mudou aí as regras sobre prazos de CPI. De acordo com essa lei de autoria do Furquim, só se conta para título de prazo de CPI dias úteis, né? Só que quando essa lei foi aprovada, a CPI da EMURB já estava em vigor. A lei do Furquim diz que a lei vale inclusive para as CPIs em andamento, mas a presidência da Câmara pediu um parecer para a diretoria jurídica e falou, olha, apesar de estar na lei, isso é ilegal. Você não pode criar uma lei para beneficiar uma coisa que foi criada antes dela. Não é isso, Rodrigo? O pessoal argumenta da CPI, Rogério. Tem umas coisas que a gente só vê na Câmara de Rio Preto, né? Como é que você tem uma CPI depois de vários anos? As CPIs no Legislativo já tem uma questão de que elas não dão em nada. Agora, essa CPI da EMURB, depois de muito tempo, muitos anos, a gente cobrindo política, você também, a gente pode dizer aqui com propriedade, que é uma CPI que poderia trazer resultados finalmente para a sociedade, né? Que é desvendar aí as falcatruas que ocorreram na administração da empresa municipal de urbanismo. Que
foi ali a fraude da licitação da área digital e outras, que inclusive está sendo investigada também pelo Ministério Falsificação Público, de talões, pelo usar a pela polícia. para trocar cheque de terceiros. Então, o que acontece? A gente chega num momento, como cidadão, também a gente fica apreensivo de que a gente acompanhou vários depoimentos da CPI, não foram poucos. A gente esteve lá em algumas manhãs acompanhando os depoimentos, teve toda uma mobilização, a gente viu o gasto de água, energia, funcionário, todo um aparato aí para colocar essa CPI para andar, e a gente vê a possibilidade dela ser enterrada por conta de uma falta de entendimento das regras, né, do andamento da CPI. O que acontece? O Ministério Público tem um entendimento, mas isso é em tese, de que a lei do Furquim vale sim. A lei do Furquim valeria, e essa CPI, ela poderia... Teria mais alguns dias. Ganharia uma sobrevida aí Mas diante do impasse, porque se o presidente da Câmara, o Jean Charles, não colocar para ler esse relatório posteriormente no plenário, todo esse trabalho vai se perder. E isso daí, os vereadores alegam que eles estão num momento da CPI, Rogério, que se afunilou. Porque eles estão no momento de acariações. Uma pessoa deu uma versão sobre, por exemplo, os 350 mil que foram aí destinados exclusivamente para aplicar para serem usados aí no aplicativo da Área Azul Digital. O pivô de todo o escândalo, o empresário que ganhou a concorrência do projeto, o Wagner Costa, disse que não foi nenhum centavo, foi para esse aplicativo. Inclusive, nós temos uma tesoureira falando, uma das tesoureiras, né, uma das pessoas responsáveis ali pelo dinheiro da Imurb, diz que parte do recurso foi inclusive para pagar a folha de pagamento. A gente tem um componente político nesse ponto da CPI que é muito importante, porque daí, do emprego, o mau uso da aplicação desses 350 mil, pode haver uma sugestão por parte da CPI no relatório final da criação de uma comissão processante, uma CP. E essa CP vai ser instaurada, ela vai investigar possível irregularidade cometida pelo prefeito Edinho Araújo. E uma das consequências, a pior consequência dessa CP, dessa comissão processante, seria a cassação do prefeito Edinho Araújo. Porque foi ele que autorizou o aporte. Ele que autorizou o aporte de 350 para uso exclusivo no aplicativo. Mas a denúncia aí, né, do Wagner, o depoimento da tesoureira é que parte desse dinheiro não foi... O Wagner disse que não foi um tostão, né? Sim. A tesoureira disse que parte desse dinheiro foi para pagamento de salário. O que pode complicar a vida do prefeito. E é aí que entra o Anderson Branco. Ele agrada o vereador para primeiro tentar evitar que essa comissão processante seja sequer aberta. O Anderson Branco, você citou o Anderson Branco, não é o Anderson Branco. O Anderson, quando ele manda o projeto das igrejas, ele quer agradar o vereador, não é? Para que ele não vote. Se isso virar uma denúncia... Você fala em relação ao Edinho... Para ele votar contra a denúncia, para não abrir essa CP, Ontem, inclusive, fazendo paralelo já, porque nos bastidores da Câmara, a formação dessa comissão processante, essa possibilidade que você retratou muito bem na coluna até a edição de domingo, trazendo toda uma articulação já de vereadores interessados em não tomar lá da cá com o governo. Olha, se vier uma CP, o governo também, publicamente, ninguém vai admitir nada, né, Rogério? Mas ontem, por exemplo, o José Carlos Marinho, me falou para mim, olha, vieram me perguntar sobre comissão processante. Eu disse que eu não voto a favor da comissão processante. Ele já foi consultado. Ou seja, existe uma articulação. Essa articulação, é bom que se diga, ela não parte da CPI, ou pelo menos dos seus principais integrantes, que é o Marco Rilo, do PT, que é o presidente, e o relator Gerson Furquim. Apesar de serem desafetos declarados do prefeito Edinho. E que podem sim pedir a abertura desse processo de cassação do prefeito. Mas quem articula são vereadores que querem usar
a CPI, querem usar esse pedido da CPI, só mais um pretexto, para poder colocar a faca no pescoço do prefeito, para poder pressionar o prefeito por mais espaço no governo. Secretaria, cargos, olha, que ele toma lá da cá, olha, prefeito, a gente enterra a denúncia, não vota a comissão processante, em troca a gente espera a retribuição do senhor. Mas olha só, essa situação do prazo da CPI, né, Rogério? De entregar ou não o relatório amanhã. Fica uma questão aí até, e uma questão dramática para o presidente da Câmara, Jean Charles. Por quê? Dependendo da decisão que o Jean Charles tomar, é uma questão política que está embutida, está em jogo. Porque o Jean Charles é do MDB. O MDB, partido do prefeito, e em tese o Jean Charles também teria interesse político, lógico que ele vai dizer que não, de enterrar logo essa CPI da Imurb para evitar um possível relatório lá na frente que venha com esse possível pedido aí, o eventual pedido da comissão processante, da abertura da comissão processante contra o prefeito Edinho. O Marco Rilo, como você retratou na coluna, disse, olha, eu não sei se eu vou pedir essa CP, se eu vou constar no relatório esse pedido de CP. Mas é lógico que eles vão me usar o meu relatório, se eu vier com o pedido, para negociar com o governo. Por isso que ele já estaria pensando em não colocar isso, ele, o Gerson Furquim, que o Gerson Furquim é um relator, de não incluir esse pedido de CP no relatório da CPI da Imurb. Mas, se tratando na Câmara de Rio Preto, a gente tomou já conhecimento que os vereadores estariam encontrando aí uma pessoa, no popular aí, um laranja, que apresentaria então, com base no relatório da CPI, um pedido de comissão processante contra o prefeito. Quer dizer, sempre é possível dar um jeito, né, Rodrigo? Justamente. Eu creio que essa questão vai ser uma demanda que vai ser levada para a justiça definir. Algum mandado de segurança aí para pontuar se a lei do Furquim, se a resolução que foi aprovada pela própria Câmara recentemente, se ela vale ou não para as CPIs que estão em andamento. A questão política é a seguinte, vamos acompanhar os próximos capítulos, mas eu ouvi de gente lá dos corredores do poder que eles esperam que o Edinho faça essas mudanças aí logo após o recesso. Que mudanças? Agraciar esses vereadores aí com cargos ou até com secretarias. Alguns pequenos remanejamentos já começaram, né? Você vê algumas alterações pontuais, alguns vereadores que alegam que já tinham alguns cargos, por exemplo, o Zé da Academia, você olha, até colocou na coluna, ele alegou ontem, falou, não, esse cargo já era meu, eu só fiz uma substituição. Então, os vereadores admitindo já que possuem espaço no governo e fazem pequenas alterações aí para acomodar seus apadrinhados, né? Verdade. E lógico, pro Edinho um cargo. E a gente sabe também, Rogério, que não é só na estrutura da prefeitura que são colocados esses apadrinhados. As empresas terceirizadas, inclusive da própria Imurb, têm indicados pelos vereadores, gente de confiança deles. São cargos com salários aí menores, mas que estão lá, estão trabalhando em nome do vereador, né? E qual empresa terceirizada vai se indispor com o vereador? Quer se indispor com o vereador? Nenhuma. É uma relação, no mínimo, promíscua, né, Rodrigo? Justamente. Rodrigo, falando em Câmara, lá em José Bonifácio, a coisa pegou na segunda-feira à noite. A casa de um vereador, dois homens aí numa moto, né? Pararam em frente da casa de um vereador lá da cidade, chamado Fábio Peão, do MDB, e um deles desceu da moto e mandou bala contra a casa do vereador. 3 tiros acertaram o carro do vereador e um lá, não sei se falhou, o que aconteceu.
o vereador estava dormindo, acordou com o barulho, não é? Porque nas imagens é possível ver que o carro até dispara o alarme, né? Dispara o A alarme. gente percebe que o alarme é disparado. Acordou com É um atentado, né, Rogério? É um Não deixa de ser um atentado. É lamentável, né? Que uma democracia, um país como o Brasil, as coisas ainda continuam sendo resolvidas dessa forma, né? E a gente percebe claramente, esse vereador, inclusive, ele participou, porque o prefeito Celso Gaúcho, recentemente, não sei se tem alguma conotação política. Deixa eu contar a história. Eu falei com o vereador, o Fábio Peão, do MDB, ele não quis acusar ninguém, não é? Ele falou, olha, eu levei o caso para a polícia, espero que investiguem, filmou, né? Tem cenas, aí o Marcão está mostrando, tem um vídeo, câmera de segurança, filmou a cena e tal, espero que a polícia vá atrás e defina isso aí. Agora, uma coisa é certa, esse vereador, ele foi presidente da comissão processante da CP lá em Bonifácio, que fez a denúncia contra o agora, né, prefeito cassado Celso Gaúcho, não é? Do PSDB, e essa denúncia acabou resultando na cassação do prefeito no final de abril. Então, ele não quis acusar, mas pode, né, nunca se sabe, né? A polícia é que tem que investigar isso aí. Mudando de assunto rapidamente, porque nosso tempo já está quase no fim, Rodrigo. Você descobriu ontem, né, nas tuas rondas, que o oba-oba que o governador Márcio França fez aqui em Rio Preto, no dia 5 de maio, um sábado ensolarado, no Teatro Paulo Moura, onde ele reuniu 65 prefeitos, o governador Márcio França, que é candidato à reeleição. Ele era o vice do Alckmin, né? Não, ele já era governador, já veio na condição. Sim. Ele era vice do Alckmin, assumiu o governo e agora quer continuar no cargo. Teve aí em Rio Preto para fazer um oba-oba para agradar prefeitos, liberou aí quase 30 milhões em recursos, assinou convênios, inaugurou obras, né? Porque os prefeitos trazem as placas. Ele inaugura aqui, depois o prefeito coloca a placa lá na cidade. Nunca vi isso. Bom, e aí... Inclusive 4 milhões de reais de recapeamento para Rio Preto e mais 1,2 milhão para a reforma de uma escola. O PSDB, a pré-campanha do ex-prefeito de São Paulo, João Dória, ficou sabendo dessa festa aí promovida pelo governador com o inestimável auxílio do ex-prefeito Valdomiro Lopes, que é homem de confiança aí do Márcio França hoje, pré-candidato a deputado federal, que estava no evento também, entrou na justiça dizendo que essa festa aí do prefeito foi um ato eleitoreiro, pede a que se retire dos sites do governo, porque tem ainda lá notícias desse evento, né? E mais. Inclusive foto do Valdomiro ao lado do França. Ao lado, tá hoje aqui na edição do jornal. Não sei se o Marcão tá mostrando. E mais. Pede a anulação de todos os atos ocorridos naquele dia, Rodrigo. Você acha que isso prospera na justiça? Tem alguma chance? A nossa matéria justamente foi o parecer do Ministério Público dando aval ao pedido do PSDB, da pré-candidatura do João Dória, que esteve aqui com a gente também dando uma entrevista, no mesmo período que ele entrou com essa ação popular, que foi posterior ao evento, né? E o MP, o Ministério Público, acatando aí o pedido do Tucano, que vai ser analisado ainda pela Justiça. Além da retirada do material do site, anulação dos atos que foram praticados pelo governador Márcio França, eles querem tirar também todo esse material que para eles caracterizaria aí autopromoção do governador, das redes sociais do governo do estado. Para entender, o governador Márcio França, ele tem um grande problema pela frente e que ele está fazendo de tudo aí para superar. Ele é pouco conhecido do eleitorado. E a eleição é curta, né, Rodrigo? É pouco tempo. 45 dias. Na televisão, a propaganda começa no dia 31 de agosto, que é quando quando o eleitor começa a prestar mais atenção no processo. E a eleição é dia 7 de outubro. É pouco tempo. Então, uma das armas do Márcio França é se aproximar dos prefeitos e, via prefeitos, chegar ao eleitorado. E a língua dos prefeitos é obras, recursos do governo para poder investir nas cidades.
Ele inverteu, Márcio França inverteu o processo. Geralmente o prefeito vai lá no palácio, um a um, né? Ou de repente em grupo tal, e assina os convênios lá em São Paulo, no Palácio do Planalto. Ele não, naquele dia ele falou, eu vou à região, porque os prefeitos, pegou os prefeitos aqui da região, um total de 65, e assinou os convênios. Quer dizer, ele corre contra o relógio e tem outro dado. A liberação de recursos do governo pode ser feita até o dia 4 de julho. Depois disso, o governo não pode mais mandar dinheiro, não pode mais começar a obra por conta da legislação eleitoral. Imagina a correria, Rogério. Então ele está correndo contra o relógio. Agora, se essa ação do PSDB, do Dória aí, foi a primeira prosperar, é um contra. banho de água fria, né? A pessoa ele anular, a justiça anular tudo que ele assinou aqui, inclusive Rio Preto, né? Que tem esses 4 milhões aí para asfalto, para recapeamento, que a cidade está precisando, e 1,2 milhão para a reforma de uma escola. Vamos esperar. Nos próximos dias aí deve ser julgada a liminar desse caso. Gente, tem mais assunto, mas o tempo urge. Temos que preparar a edição impressa dessa quinta, né, Rodrigo? Muito obrigado pela audiência. Uma boa tarde para vocês, Rodrigo. Obrigado, boa tarde para você, Rogério, e boa tarde aos amigos do Facebook.